Olá pessoal, neste trabalho nós vamos falar um pouco sobre spline cúbica natural. Primeiramente eu vou fazer uma comparação entre três tipos de spline, que é a spline linear, a quadrática e a cúbica. A spline linear ela vai apresentar desvantagem no estudo que nós queremos fazer, porque ela tem a derivada primeira descontínua nos nós, então pode apresentar mudança brusca no gráfico, o que não vai ficar de acordo com o desenho que nós estamos estudando. Se nós usarmos a spline quadrática, nós temos que S2 de x tem derivadas contínuas até somente a ordem 1. Então, a curvatura de S2 de x poderá trocar nos nós, ou seja, essa curvatura ela vai ser diferente do que está sendo esperado no estudo. Sendo assim, a melhor spline a ser utilizada é a spline cúbica. Uma spline cúbica S3 de x é uma função polinomial por partes e ela é contínua. Então, cada parte SK de x é um polinômio de grau 3, no intervalo é xk menos 1 até xk. Sendo assim, a spline cúbica vai ser mais adequada para o nosso estudo, porque ela vai acompanhar exatamente o desenho dos pontos que nós escolhemos para estudo. No exemplo que faremos mais adiante, demonstraremos a definição de spline cúbica interpolante por meio da escolha de pontos, onde será gerado um sistema de equações. Para o cálculo de S3 de x, será necessário determinar 4 coeficientes para cada k, com k variando de 1 até n, no total de 4n coeficientes, AK, BK, CK e DK, que serão gerados pelo programa após rodar o algoritmo. Impondo as condições para que S3 de x seja spline interpolante de f no intervalo de x0 até xn, teremos n mais 1 condições para que S3 de x interpole f de x nos nós, n menos 1 condições para que S3 de x esteja bem definida nos nós, n menos 1 condições para que a primeira derivada de S3 de x seja contínua no intervalo x0 a xn, e n menos 1 condições para que a segunda derivada de S3 de x seja contínua no intervalo de x0 até xn, num total de 4 menos 2 condições. Essa foi a imagem escolhida pelo nosso grupo. Aqui é a imagem com a seleção dos pontos, né? Como pode ser verificado, nós escolhemos 6 pontos para a realização da spline. Agora vamos para o algoritmo de execução do programa. Essa primeira parte foi solicitado que o programa pedisse o número n. N é o número de pontos escolhido menos 1. Logo após, é que o programa pedisse o número de x e y. E depois, ele vai calcular os valores de h para a realização para o cálculo das funções da spline. Nós vamos executar. Aqui, como ele pede o número de n, como o número quando o número de pontos são 6, então são 5, n menos 1. Agora, nós vamos inserir os valores dos pontos escolhidos na figura. 8.12 em x, 41.87 em y, 11.54, 38.13, 15.43, 33.94, 18.22, 31.61, 21.8, 30.52, 23.51, 28.34. E esses foram os pontos escolhidos. Agora nós vamos gerar as equações da spline. Que quando nós damos Enter, o programa já calcula as funções da nossa spline. Bom, a linguagem utilizada para a realização do algoritmo foi a linguagem C++.
Essas foram as equações geradas pelo algoritmo. S de x0, S de x1, S de x2, S de x3 e S de x4. Para calcular os pontos das splines, são utilizadas as médias entre os x dos pontos escolhidos da figura. No caso, a média entre 8,12 e 11,54 e assim seguindo até o último ponto. A média entre os dois primeiros pontos foi 9,83. Esse valor é substituído na equação, na spline, e aí é gerado um f de x, um y, no caso 40,11791. E aqui está a figura com os pontos escolhidos em azul e os pontos gerados pelas splines em amarelo. E essa é a curva gerada pela figura que escolhemos, no caso, o pescoço de uma girafa. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela